Glória a Deus. A palavra do Senhor em Lucas 10, no versículo 5, determina que onde a gente colocar a planta do pé em nome do Senhor, a gente tem que desejar ali a paz do Senhor. E se ali houver um filho da paz, que a paz repouse sobre ele. Então que a paz do Senhor repouse sobre cada filho da paz nessa noite. Amém? Para mim é um motivo de muita alegria, é uma satisfação enorme poder estar aqui nesse local. Porque boa parte da minha vida, da transformação que o Senhor tem feito na minha vida, muitos aqui me conhecem, muitos aqui conhecem a minha história, e boa parte daquilo que o Senhor fez na minha vida, da grande batalha que foi dos meus familiares, de todos, para que pudesse chegar nesse momento aqui através da presença do Senhor. Essa igreja ela faz parte muito disso, né? Eu sou uma pessoa que eu comecei ainda muito cedo na marginalidade, na criminalidade, nas drogas, no roubo. Eu tive uma vida totalmente entregue ao inferno. Eu conheci a palavra do Senhor na igreja presbiteriana renovada com 9 anos de idade, levado por uma parente. Dali eu terminei me desviando do caminho do Senhor e daí eu fiz tudo aquilo que era vontade do diabo, né? Fiz todas as coisas, até que o Senhor determinou que o fim daquilo teria que acabar. Porque não tem batalha que dure para sempre. Eu gostei muito desse tema de hoje, porque a minha vida eu levei a vida de uma forma assim, meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade, a gente viveu uma vida miserável, de muita luta, e o diabo colocou no meu coração que eu ia morrer novo, e que eu tinha que fazer as coisas enquanto estivesse por aí, e que tinha que fazer as coisas de forma constante. Então eu me joguei na vida do jeito que dava com 10 anos de idade, até o dia que o Senhor colocou a determinação naquele local. Eu gosto muito de uma passagem de Jó que diz assim, que é o Senhor que determina onde a onda quebra, né? Às vezes a gente fica no lugar onde é mar aberto, e a gente vê aquelas ondas que vêm grande assim, depois ela quebra e cai mansinho ali, porque ali o Senhor determinou que ela teria que parar. E no ano de 1991 eu fui preso em São Paulo com formação de quadrilha, roubo de carro e mais um monte de coisa, e ali o Senhor começou a mudar a minha história. Ali o Senhor começou a fazer rebrotar aquela semente que um dia tinha sido plantado com 9 anos de idade lá na igreja presbiteriana renovada. Por isso que a palavra do Senhor diz que se você ensina o menino no caminho que ele deve andar, ele nunca mais vai se esquecer dele, né? Porque era uma coisa que beirava um absurdo. A gente saía, pastor, de manhã para roubar, e não saía para roubar se não lesse o Salmo 91 primeiro. A gente tinha uma Bíblia de castigo aberta no porta-luva do carro, que a gente saía para roubar, para fazer assalto lá em Santos, lá em São Paulo, daqueles lugares, por causa daquela semente que tinha sido plantada. E quando o Senhor determinou que esse tempo se encerrou na minha vida, e eu voltei para Arapongas, eu ainda voltei para Arapongas, eu terminei me fortalecendo lá, mas quando voltou aqui, ainda terminei voltando para a bebida. Eu sempre fui uma pessoa muito violenta, e não foram poucas as vezes que eu entrei nesse templo aqui bêbado. Não foram poucas as vezes que tiveram que ligar para o pastor Éder, e às vezes 11 horas, meia-noite, ele enxergava muito menos do que ele enxerga hoje, né? Às vezes ele ia de pijama meia-noite lá, porque eu estava correndo atrás de polícia, né, seu Hilton, lá no Corina Pugliese, porque eu estava apoiando o vizinho para correr, porque eu estava arrumando briga em bar, né? Então o pastor Éder foi uma pessoa que foi extremamente usada por Deus na mudança da minha história, né? Eu dei o primeiro passo, eu quis, e Deus transformou a minha vida, e hoje eu tenho uma gratidão muito grande a Deus, aos 2 pastores que Deus colocou na minha vida, que é o pastor Roberto da Igreja Presbiteriana Renovada, e o pastor Éder, que é muito mais do que um pastor, é um amigo, é um irmão, é uma pessoa que eu vou carregar no meu coração para o resto da minha vida, né? Então quando ele me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz, né, para ter a oportunidade de estar dizendo isso, né? E o que é batalha espiritual? Batalha espiritual, ela na realidade, ela se inicia todos os dias da nossa vida de manhã. Quando você abre os olhos, você já tem uma batalha para enfrentar ao longo daquele dia. Você já tem uma dificuldade para poder estar enfrentando ao longo daquele dia, né? E só vai se encerrar quando o Senhor te dá a paz para dormir à noite. E olha lá que muitas vezes até em sonhos a gente enfrenta batalhas, das quais muitas vezes nós levantamos pela manhã quebrado, levantamos pela manhã cansado por enfrentar essas batalhas. Então esse tema para mim é um tema maravilhoso, liderando bem o seu espírito. Eu gosto muito da área de libertação e cura, eu gosto muito disso porque a alma ferida, o espírito angustiado, é o que muitas vezes compromete a vida do cristão.
E às vezes do cristão que já há muito tempo está dentro da igreja, às vezes do cristão que tem até um ministério, que conhece a palavra, mas às vezes num momento, se você não lidera bem, se você não lida bem com isso, muitas vezes você pode encontrar uma dificuldade dessa e terminar colocando toda a sua vida cristã em risco, colocando toda a sua caminhada em risco, por você não estar liderando bem, por você não estar direcionando bem aquilo que é luta, que você tem que passar por ela, e aquilo que é provação, e aquilo que muitos dizem que é maldição, aquilo que muitos dizem que é o diabo, né? A gente levanta pela manhã, bate o dedinho, que já foi feito para isso mesmo, para bater no canto da cômoda e machucar, e a gente já acha que é o diabo que colocou aquela cômoda naquele local ali. Um dia, quando eu dava aconselhamento, ainda lá na Presbiteriana Renovado, fui dar um aconselhamento para uma pessoa, e ele entrou, o pastor Diego, falou assim para mim: olha, o diabo está furioso comigo. Falei: então dá glória a Deus, irmão, porque pior se Deus estivesse furioso com você e o diabo satisfeito. A gente tem que perder certos conceitos que a gente tem, que quando tem luta, quando tem adversidade, que é o diabo que está colocando aquilo ali. A gente tem que perder o conceito, porque muitas vezes quando eu estava dentro daquela penitenciária, quando eu estava lá jogado a 700 quilômetros longe da minha família, com um filho pequeno, eu não entendia aquilo que estava passando. E a gente pergunta muito por quê para Deus, por quê. Mas hoje, quando eu tenho a oportunidade de entrar na delegacia para pregar para os presos, hoje quando eu tenho a oportunidade de falar com casais que tiveram o casamento restaurado assim, como Deus restaurou o meu casamento, eu entendo por que eu tinha que passar tudo aquilo. Então tem muitas coisas que a gente está vivendo nesse instante aqui, que a dor é insuportável, e sequer a gente é capaz de entender o porquê. Como que Deus, sendo tão bondoso, muitas vezes Ele permite certas coisas na nossa vida. Um dia, meu irmão, você vai entender o porquê de tudo isso. Um dia o Senhor vai te mostrar o porquê de tudo isso. Agora, enquanto o diabo estiver furioso com você, você não tem que se preocupar, não. As lutas, elas vêm de manhã, mas o Senhor vem, a misericórdia do Senhor, ela se renova junto todas as manhãs da nossa vida. Agora, o que você vai escolher amanhã de manhã? Na hora que amanhecer o dia, o que você vai escolher? Você vai escolher a renovação das misericórdias do Senhor, ou você vai escolher se render às lutas e às adversidades e à batalha que o dia vai te impor? Eu tenho uma palavra que eu quero dividir com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 5, para que a gente pudesse estar dividindo uma palavra. Eu trouxe até em letra maior já aqui, para ficar mais fácil para mim estar lendo. Quem for encontrando aí diz amém, para a gente se direcionar. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, amém? Então a palavra do Senhor diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Amém? Vamos ter um minuto de oração. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida que está aqui nessa noite, Pai. O Senhor tem determinado, Pai, o porquê que nós estaríamos aqui nessa noite. E eu sei, Pai, que o Senhor não vai dispensar ninguém daqui de mãos vazias, ó Pai. Ninguém vai sair daqui da forma que entrou, mas a palavra do Senhor vai ser viva, eficaz, Pai, e cortante, para que possa ir de acordo com a necessidade, com a dificuldade, Pai, com a luta que cada um dos meus irmãos está vivendo nesse momento, Pai. Eu determino que essa palavra seja rema para a vida daquele que entrou aqui desanimado, para aquele que entrou aqui pensando em desistir, ó Pai. Eu determino que essa palavra seja viva e eficaz e revivifique o espírito e a alma dele nesse dia, é o que eu declaro em nome de Jesus. Meus irmãos, olha bem, eu frisei bem aqui o versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. É entrada pela fé. A palavra do Senhor, ela determina muito claro que sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Nós temos que ter fé. Mas como que a gente adquire fé? A gente adquire fé só de uma única forma, é praticando a palavra do Senhor. É praticando aquilo que a palavra do Senhor determina para que nós possamos buscar todos os dias. O Senhor determina que a misericórdia dele se renova a cada manhã, meu irmão. Então levanta de manhã, quando você abrir os olhos, exalta o nome do Senhor. Determina que aquele dia pertence ao Senhor. Determina que o Senhor é Senhor daquele dia. Que é aquele presente que o Senhor te deu, que Ele viva com você aquele dia. Não levante pela manhã murmurando, reclamando pelas dívidas, reclamando pelo problema, reclamando pela adversidade, reclamando pelo aquilo de ruim que aconteceu, mas levante pela manhã exaltando ao nome do Senhor, que pode mudar essa história. Direcione o seu espírito, doutrina o seu espírito em direção àquele que pode te trazer a paz, meu irmão. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Se você estiver vivendo uma luta financeira, você acha que você vai levantar de manhã, o que pode te dar esperança é o saldo bancário da tua conta? Ou é o Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata? Então muitas vezes a gente perece, a palavra mesmo determina, que nós perecemos muito pela falta de conhecimento, porque muitas vezes nós deixamos de exaltar o Deus que pode mudar a nossa história e damos muito mais valor ao problema e cada vez ele vai se tornando maior. Vamos dando legalidade através de murmuração, vamos dando legalidade através de reclamação, vamos dando legalidade através do desânimo, né? Quando a gente vê a luta bater na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é se afastar, é deixar de orar, é deixar de buscar a presença do Senhor. A coisa está muito difícil, que eu não consigo orar. Não consegue orar? Pede para o Espírito Santo do Senhor interceder com gemidos inexprimíveis por você, meu irmão. Mas não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão da presença do Senhor no momento da luta. Se a luta tem que passar, se a dificuldade está aí, ela não pode ser mudada nesse momento, se não é o tempo dela mudar, mas é a presença do Senhor no barco que dá a certeza que a calmaria vai chegar. Por maior que seja a luta que você está vivendo, seu Deus é muito maior do que tudo isso aí. E muitas vezes a gente vem no culto de segunda-feira, vê o pastor pregar, a gente vem no culto de quarta-feira, a gente vem no culto de domingo, e a gente está sempre murmurando e sempre reclamando, e sempre vivendo esse tipo de situações difíceis. Por quê? Porque você não está doutrinando, você não está liderando o seu espírito. O diabo que está direcionando a sua vida na murmuração, na luta, na adversidade, ele está jogando seu espírito contrário àquilo que é a vontade de Deus, né? Em lugar nenhum, a palavra do Senhor diz sempre assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos que vêm na igreja somente por obrigação, somente na esperança de que Deus possa resolver o problema dele na segunda-feira? Daí passa a semana inteira sem se alimentar. Você já imaginou? Você chegar no domingo, você ir lá, chegar no domingo, você vai na churrascaria lá, vai lá na herança e você come de tudo à vontade. Você se alimenta muito lá. Daí você volta para a tua casa e vai ficar a semana inteira sem comer, vai ficar 7 dias para voltar lá de novo. Você vai morrer antes do meio da semana, você vai morrer de desnutrição. Agora, como que pode um cristão viver de culto em culto? Como pode um cristão ter vitória se ele não direciona o espírito dele para adorar o Senhor em todos os momentos da vida? Como que pode um cristão ter vitória se ele não direcionar a palavra como é determinado, que você tem que orar sem cessar, que se você for fiel no muito, no pouco, sobre o muito, o Senhor vai vos porá? Se na primeira adversidade, na mesma luta, você já abaixa a cabeça, você já desiste e já começa a murmurar? Como pode você mudar a sua história se você faz todas as vezes as coisas da mesma forma? Como que você repete sempre os mesmos erros? Em vez de dar valor à palavra do Senhor, em vez de dar seguimento àquilo que o Senhor determina, você dá valor simplesmente às circunstâncias, à luta e à adversidade. Eu gosto muito de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é um exemplo muito bom de se dar nessa área de domínio espiritual, nessa área de fortaleza, na luta, na adversidade que você está vivendo. Aqui em Arapongas, naquela região do Centauro, aqui, eu acho que a maior parte conhece essa região aqui para baixo do Centauro aqui, tem uma árvore muito bonita ali, Diego. Você deve ver quando passa por ali, ela chama aroeira salsa, a árvore chama. Ela parece uns galhos de samambaia, assim, ela é muito bonita, ela dá um tronco assim, e ela dá umas folhagens que descem assim, ela é muito bonita aquela árvore. E ela é uma árvore que ela cresce com uma rapidez incrível, ela cresce com uma rapidez incrível, mas todas as vezes que tiver uma chuva de vento aqui, você pode ir lá que você vai achar 2 ou 3 de raiz para cima virada. Todas as vezes, a beleza dela, frondosa, mas quando dá um temporal, a primeira adversidade que tem, o que vai acontecer? Essa árvore vira para cima porque ela não tem raiz.
Você pega a raiz dela, as raízes delas são muito pequenas, as raízes dela. As raízes delas não são muito, ela não está entranhada na terra, elas são superficiais ali. Então, quando vem um vento, ela tem aquelas árvores, folhagem frondosa, bonita. Quando vem o primeiro vendaval, quando vem a primeira chuva, a primeira adversidade, o que acontece? Ela vira de ponta cabeça. Não parece a história de muitos de nós? Não parece a história de muitos de nós que entramos na igreja empolgados, emocionados, vamos para a célula, entramos em ministérios, fazemos um monte de coisa, mas quando vem a primeira luta, quando vem o desemprego, quando vem o problema dentro de casa, quando o filho vai nas drogas, quando o filho se desvia, daí de repente você já está de raiz para cima, murmurando, em vez de estar fixado esperando a presença do Senhor. Agora eu quero crer que a maior parte das pessoas que estão aqui dentro dessa igreja nessa noite já leram a Bíblia. Em que lugar da Bíblia que o Senhor compara o cristão com a aroeira salsa, pastor? Eu não achei nenhum lugar que ele compara o cristão com a aroeira salsa. Agora, eu já achei na Bíblia onde o cristão verdadeiro, aquele que confia no Senhor, ele é comparado com o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o cedro do Líbano. Tem cedro do Líbano que, segundo os cientistas, ele remonta 5.000 anos que ele está lá. Ele viu Jesus passar sobre a terra, sobre esses tem muitos lá. Mas diz que existe alguns lá no Egito que chegou a 5.000 anos pelo teste que eles fizeram lá. Daí você começa a se aprofundar no conhecimento dessa árvore, do cedro do Líbano, e você vai entender que o cedro do Líbano, no primeiro ano, ele fica 1 ano na terra ali, ele cresce um tanto assim, ele cresce nada mais do que 10 centímetros fora da terra. Mas quando ele está 10 centímetros para fora da terra, ele já tem 1,5 metro de raiz para baixo da terra. Daí o cedro do Líbano, no segundo, terceiro ano, quando ele atinge 3 metros de altura, a raiz dele também já tem 3 metros para dentro da terra. E a raiz do cedro, ela vai crescer, pastor Diego, até que ela atinja a água. Não tem nada que vai segurar ela, não tem pedra, não tem interpério, não tem nada que vai. Ela vai desviando, as raízes dela vão desviando, até que ela chega no manancial de água, no lençol freático, até que ela chega lá dentro da água e ela se fixa ali. Daí quando ela se fixa ali, o cedro chega a ter 40 metros de altura. E ele está sempre direcionado para o sol. E daí pode vir a tempestade que vier, pode vir a chuva que vier, pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que vier, mas esse cedro vai se manter em pé, firme, sempre em direção ao sol. Então essa é a vontade de Cristo para mim e para a sua vida, meu irmão. Ele nos criou como cedros do Líbano, não nos criou como aroeira salsa. Então direciona o seu espírito para que você seja um cedro do Líbano na presença do Senhor. Mergulha na palavra, leia a Bíblia, ouça ministrações, se consulte com homens de Deus, se consulte com o seu pastor no momento da luta. Não murmure, não empresta sua boca para o diabo para amaldiçoar seu marido, para poder amaldiçoar seu filho, para amaldiçoar o seu pastor, o seu emprego. Mas vá criando raízes, vai enfrentando as lutas, as dificuldades, vá criando raízes até na hora que a tua raiz estiver fincada dentro da palavra, quando a sua raiz estiver fincada na água viva que é o Senhor Jesus Cristo, meu amado. Por maior que sejam as lutas e as adversidades que sobrevenham, nada mais vai poder te derrubar. Direciona o seu espírito, meu amado. Direciona o seu espírito, vai ter luta, vai ter. O cedro do Líbano, imagina um cedro com 5.000 anos, quantas tempestades de areia ele não viu, quantas secas ele não passou, quantas adversidades, mas a raiz dele está lá no manancial. Ele se alimenta do sol, ele se alimenta da água, ele se alimenta de Cristo. É disso que nós, os verdadeiros cristãos, se alimentamos, meu irmão. Os verdadeiros cristãos não se alimentam de murmuração, de reclamação, de falar daquilo que está acontecendo para as outras pessoas. Tem um amigo meu que ele dá palestras de autoajuda, e ele fala que foi feita uma pesquisa, que quando você vai reclamar para as pessoas dos seus problemas, 80% das pessoas não estão nem aí com os seus problemas. Elas fingem que escutam. E os outros 20%, quer mais é que você tenha problema, às vezes porque são falsos, não gostam de você, quer que você se dane. Não pense que você vai comover alguém contando história triste não, meu amado. A pessoa te ama, a pessoa está com você, mas quando você começar a murmurar muito e reclamar muito para ela, não tem quem aguenta ficar perto de pessoa que seja murmuradora. Você direcionou o seu espírito para a murmuração, lamentável, você vai perder todo mundo que está em volta de você, que pode somar e que pode te ajudar em alguma coisa. Agora o foco dessa palavra é maravilhoso, é você liderar bem o seu espírito. E liderar bem o seu espírito é no momento da luta você ler mais Bíblia.
Liderar bem o seu espírito é no momento da luta, você orar mais, você buscar mais a presença do Senhor, é você estar ao lado de pessoas que somem, não pessoas que te ajudam a murmurar, não pessoas que você fala, eu acho que vai chover amanhã, não, amanhã não vai chover, amanhã vai dar um temporal, não, amanhã vai vir um tsunami, aí vai levar tudo a cidade. Eu estava vendo, acho que foi você, Diego, que pregou um dia aqui, que estava falando sobre o ministro, que ele falou que a crise do país hoje é muito menos de dinheiro do que é de confiança, porque está todo mundo, hoje o Brasil tem 10, 15, 12 milhões de desempregados, e outros 20, 30 vivendo como se já tivesse, desistiu, já jogou a toalha. Sabe por quê? Porque são aroeiras salsa, meu irmão. O cedro do Líbano não joga toalha e não desiste nunca. Então esse que é o foco, não tem como você viver uma vida cristã, religiosa, participar de igreja como se fosse um clube, e daí quando vem a luta é que você vai ver daquilo que você é feito e daquilo que você é formado. Luta todo mundo tem, chorar, reclamar, não é errado, mas no lugar certo, é na presença do Senhor. O senhor sabe que eu não tenho capacidade para passar por isso, o senhor sabe que essa luta está demais para mim, e vai para os pés da cruz, vai falar com quem pode resolver teu problema, meu amado. Para de chorar e reclamar na presença do homem, para que ele tenha dó de você, porque ninguém vai ter dó nem misericórdia. Não está na natureza humana. A natureza humana em si, ela é egoísta, ela é voltada para ele mesmo. O que muda a gente é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui servindo o Senhor, eu mudei a minha vida, porque o Espírito Santo do Senhor tocou na minha vida e mudou a minha história. Eu não mudei minha vida porque eu era uma pessoa boa, resolvi ser uma pessoa boazinha do dia para a noite. A única coisa que eu resolvi foi buscar a solução na minha vida na mão de quem tinha. Então hoje eu tenho dificuldade? Tenho. Eu tenho luta, eu tenho e muitas lutas e muitas adversidades para estar passando. Passei lutas terríveis porque eu podia aguentar nos últimos 2 anos. Mas minha esposa acabou de chegar ali, ela sabe, de manhã cedo, quando a gente vai orar junto, a minha oração para Deus é sempre a mesma. Senhor, o Senhor não faz parte dos meus problemas, só que o Senhor é a única solução que eu tenho. Então eu sou cedro do Líbano, a minha raiz vai ter que chegar na água, porque é de lá que vai vir o socorro no momento da angústia, é de lá que vai vir a solução, e é de lá que um dia, quando eu tiver com a minha raiz fincada lá, pode vir a luta que vier, pode vir a adversidade que vier, porque eu sei que eu vou ser vitorioso, porque a palavra diz que a gente é mais que vitorioso na presença do Senhor. Então vocês passaram aqui, a maior parte que acompanhou, vocês passaram pelos demais temas que foi sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua alma. E eu acho que o complemento total está aqui. O livre-arbítrio está aqui. Você tem que pensar em direcionar o seu espírito. Deus te deu o livre-arbítrio, que nem Ele mesmo toca, meu irmão. Nem Ele mesmo toca. Deus te deu o livre-arbítrio para você decidir o que você quiser da sua vida. Sobretudo, Ele vai te responsabilizar pelas decisões que você tomar. Não pensa que você vai fazer uma coisa, porque Deus deixou eu fazer. Não. Deus te deu o livre-arbítrio. As decisões erradas que você tomou na vida, as decisões equivocadas que você tomou na vida, que você direcionou de forma incorreta o seu espírito, você direcionou, em vez de direcionar para Deus, você direcionou para a carne, você direcionou para o mundo. Deus perdoa, mas as consequências do pecado muitas vezes doem na nossa vida. Por isso hoje vocês têm uma oportunidade de aprender que direcionando o espírito em direção à palavra do Senhor, que direcionando o seu espírito em direção à água da vida, por maior que seja a luta, ela não vai te derrubar. Não é que você não vai passar por luta, não, como eu falei. Imagina 5.000 anos, 2.000 anos, quantas lutas esse cedro não passou lá no Líbano. Quantas tempestades de areia ele não teve que sobreviver, né, pastor G? Só que ele está lá, ele virou história. Hoje se fala do cedro do Líbano para todos os lugares onde vai. O Senhor, Ele compara você, meu amado, com o cedro do Líbano. O Senhor compara você como águia, que quando ela está, todo mundo acha que ela está acabada, todo mundo acha que ela está destruída, ela vai lá, ela troca as penas, troca o bico e volta a voar como se ela fosse jovem novamente. É com isso que o Senhor te compara. Só que Ele precisa que você, com o seu livre-arbítrio, tenha um posicionamento. Eu ministro um curso de libertação e cura interior, e na segunda aula a gente tem uma aula que é de vital importância. Eu não podia passar por aqui sem falar, para finalizar, sem falar sobre essa aula. Essa aula chama-se Posição em Cristo. Posição em Cristo. Não existe libertação sem um posicionamento cristão. Não existe batalha espiritual que seja vencida sem um posicionamento cristão. Você tem que saber de que lado da batalha que você está, meu irmão. Você tem que saber quem que são os seus companheiros nessa batalha que você está enfrentando, para que você possa ter um posicionamento
para saber se você vai ter vitória, se você vai ser derrotado. O único posicionamento de vitória é quando você se posiciona na presença do Senhor e na dependência do Senhor. Como o apóstolo Paulo dizia, quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Por quê? Porque daí nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar no Senhor. Então eu acredito que hoje eu tive a graça de ter sido convidado pelo pastor Éder de estar aqui nesse início. E eu sei que virão melhores pregadores para poder falar para vocês sobre esse assunto. Mas com certeza, a decisão de direcionar o seu espírito não cabe a nenhum dos pastores que virão aqui. Não cabe a nenhum dos pregadores que virão aqui. A salvação é individual, a obrigação é pessoal. É você que tem que tomar a posição de aonde você quer direcionar o seu espírito, aonde você quer chegar na presença do Senhor. Você que tem que tomar a sua decisão, se você quer ser um grande líder de célula, um multiplicador, um ganhador de almas, como a palavra do Senhor determina que você seja, ou se você quer ser um crente domingueiro que vai ficar sentado no banco para poder reclamar o dia que o pastor Diego, às vezes na luta, na batalha dele, chegou cansado e a palavra não saiu 100% do jeito que você queria ouvir. Não é que não saiu boa, porque você quer ver uma coisa que me irrita, pastor Diego, quando os caras falam assim, nossa, o culto hoje estava uma bênção. Eu nunca vim na igreja que o culto estava uma maldição, meu irmão. Entendeu? Você já veio, alguma vez você veio na igreja e falou, nossa, aquele culto estava uma maldição. Jamais. O culto é uma bênção sempre, desde que você saia da tua casa com alegria, desde que você saia de casa sabendo aquilo que você vai buscar, desde que o seu espírito esteja direcionado àquilo que a palavra vai trazer para você. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, meu irmão. Essa palavra que o Senhor tem dado aqui nessa noite, em Romanos 5, ela vai trazer juízo sobre a minha vida que estou aqui ministrando e sobre a sua vida que está aqui ouvindo. Porque ele é bem claro, ó. Eu frisei bem, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça. É somente pela fé que nós vamos entrar na graça. Ninguém vai entrar de carona no pastor Éder, ninguém vai entrar de carona na oração da Nicinha, ninguém vai entrar de carona na palavra do pastor Diego, você vai entrar pela fé. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, meu amado. Então você tem que tomar um posicionamento maduro. Você já passou pelas outras etapas da liderança, de saber como que você vai liderar bem a sua casa, como você vai liderar bem a sua vida. Que o primeiro passo, antes de você querer ser um líder de célula, antes de você querer ser um líder dentro da igreja, antes de você querer ser um pastor, você tem que liderar a sua vida. Depois você tem que liderar a sua família, para depois você sair por aí querendo conquistar o mundo. Eu vi uma ministração do Luciano outro dia, que ele falava isso aí, todas as vezes que uma pessoa se propõe a ser pregador da palavra, ele recebe 80 profetadas, você vai ser um pregador para grandes multidões, você vai ser um pregador para nações, e ele sai animado contando para todo mundo isso aí. Agora eu quero ver se chegar um pregador que fala, pastor Diego, o Senhor te levantou para pregar para 10 pessoas na tua cela. Na presença do Senhor não tem diferença não, meu irmão. Por isso nós temos que ser sensíveis a direcionar o nosso espírito para a vontade de Deus. E deixando bem claro para encerrar, as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentam dores. Então não adianta você achar que você está popular, que as coisas estão indo bem, se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, lá na frente as consequências virão. Então direciona hoje. Hoje você tem a oportunidade de entender que direcionando o seu espírito à palavra do Senhor, o Senhor vai fazer a diferença na sua vida e na sua história, amém? O Senhor fez a diferença na minha vida. Quem me conhece sabe. Eu falo assim, eu tenho muito que mudar ainda, muito. Eu tenho um gênio às vezes muito explosivo, a minha luta é diária. Quando a gente está na carne, a luta é diária. Eu creio que libertação é diária. Eu creio que batalha espiritual é diária. Às vezes você pega um momento que você não está vigilante, quando você vê, a luta é diária. Mas quem me conhece dessa cidade, 50% dessa cidade, quem me conheceu, não acredita que eu mudei. E quem me conhece agora não acredita que eu fiz as coisas que eu já fiz na vida, quando eu estava no mundo do crime, nas coisas erradas. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero ter um momento de oração com vocês, meu irmão. Antes, depois o pastor Diego que vai fazer o encerramento. Mas aquele que quiser vir aqui no altar, que a palavra fala que aquele que quer um favor do rei tem que tocar na ponta do altar para receber esse favor. Nós vamos ter um momento de oração onde só você, ninguém mais pode fazer isso por você.
Só você vai ver onde você quer direcionar o seu espírito. Se você quer direcionar o seu espírito na luta, na crise que o país está vivendo, na dificuldade, se você quer direcionar o seu espírito na presença do Senhor, na água da vida, onde vai estar lá no fundo, que assim como o cedro do Líbano, nada nem ninguém jamais vai poder te derrubar, meu amado. Você tem uma oportunidade nessa noite de mudar a sua história. Não pela minha palavra, mas pela presença do Espírito Santo do Senhor que está conosco aqui nesse local. Entrega as suas lutas, entrega as suas adversidades, dirige o seu espírito, entrega nas mãos do Senhor. Pensa que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entrega na presença do Senhor. Entrega na presença do Senhor, meu irmão. Entrega na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus. Meus irmãos se colocam aqui na sua presença, Pai. O Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor conhece cada luta, Pai. O Senhor conhece cada angústia que meus irmãos possam estar vivendo. Mas nas suas mãos está a solução para todas essas coisas, ó Pai. Pai, toca em cada alma ferida agora, Pai. Pai, toca em cada coração, Pai. Pai, vai retirando cada dúvida que possa estar pairando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Pai, derrama uma unção tremenda, Pai, da sua presença aqui nesse local agora, Pai. Derrama, Jesus. Derrama, 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 meu Pai. Derrama, 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 Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus. Derrama a sua Shekinah aqui nesse local, Pai. Que nenhum dos meus irmãos possa se levantar de onde estão prostrados na sua presença, Pai. Da forma que chegaram, mas que eles possam sair daqui na certeza da vitória, Pai. Porque o Senhor é o Deus que muda a história, Pai. O Senhor não tem filho predileto, assim como o Senhor fez na minha vida. O Senhor pode fazer na vida e na luta de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, Pai. Derrama, Jesus. Derrama, 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 meu Pai. Derrama, 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 Jesus. Derrama, 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 meu Pai. Derrama, 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 Jesus. Derrama, 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 meu Pai. Derrama, 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 Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é seu, Senhor. Nosso espírito se direcione à sua presença. Pai, muda histórias aqui nessa noite, Pai. Transforma vidas aqui nessa noite. Dê certezas de vitória, Pai. Dê certezas de vitória, Pai. Dê certeza de vitória, Pai. Mostra, Pai. Mostra com sinal, Pai. Derrama agora, Jesus. Mostra com sinal. Mostra com sinal. Mostra com sinal aquilo que o Senhor tem para os seus filhos aqui nessa noite, Pai. Derrama, Jesus. Derrama, 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 meu Pai. Derrama, 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 Jesus. Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder falar do seu nome. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de determinar, Pai, o caminho que meus irmãos devem seguir, o caminho que eu primeiramente devo seguir, Pai. Pai, toca na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoa, Pai, o pastor Éder, o pastor Diego, Pai, que está à frente desse trabalho, sem o qual, Pai, muitos não teriam oportunidade de conhecer a sua palavra, mas que hoje, Pai, trate pessoalmente da vida de cada um, Pai. É o que eu te peço, Pai. E em nome de Jesus agradecido eu digo amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica aqui no altar, já vamos encerrar esse momento. Louvamos a Deus pela vida do Binão, pelo testemunho que edifica as nossas vidas. E uma das coisas que Binão falou aqui, creio que isso é o desejo de todos nós. Que Deus nos dê graça para liderar bem o nosso espírito. Eu creio nisso, que se eu usar todo o meu potencial, toda a minha força, toda a minha inteligência, por mais inteligente que eu seja, eu jamais vou conseguir liderar bem o meu espírito, porque isso é graça que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento final, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero aprender a liderar bem o meu espírito. Eu reconheço que em mim existe fraqueza, em mim existe dúvida, que sobre a minha vida pesam as circunstâncias, mas eu também reconheço que o Senhor acredita na minha vida, que o Senhor me restaura, que o Senhor muda a minha vida, e é através do teu toque
que eu sou completamente restaurado, transformado, e eu posso liderar bem o meu espírito para a tua glória. Amém. Pai, agora nós já estamos encerrando esse momento oportuno na tua presença, e nós só temos a dizer ao Senhor muito obrigado por poder começar mais esse trimestre reconhecendo a tua soberania, o teu poder, a abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que ao sairmos desta igreja nesse momento e retornarmos para as nossas casas, nós tenhamos, ó Pai, esse desejo dentro dos nossos corações, viver uma vida plantada na presença do Senhor. Pai, que o cedro do Líbano, que foi a ilustração mais forte dessa noite para as nossas vidas, possa ser a referência dos nossos corações, para que possamos estar ali firmes, ó Pai, independente das circunstâncias, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Agora, ó Pai, de forma especial, dispensa o teu povo debaixo do teu grande e soberano amor, que a companhia do Espírito Santo, que a graça do Deus Filho Jesus Cristo seja com o teu povo, Pai, hoje e todos os dias. Amém, amém. Que Deus te abençoe, um bom restante de quarta-feira. Dá um abraço no teu irmão, deseja a paz do Senhor Jesus Cristo.